Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário aí que você estiver nos assistindo. Meu nome é Sérgio W. Soares e estamos dando início a mais um Auxílio ao Evangelho no Lar, este o de número 167, onde vamos estudar, olha aqui, tô dando um zoom aí na sua tela, Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 22. É aquele que fala assim: não separeis o que Deus juntou. Não separar o que Deus juntou. E é o item 5, que fala sobre o divórcio. Peraí, Sérgio, não separeis o que Deus juntou. E aí você vai falar sobre o divórcio? Isso não é meio contraditório? Então a gente vai entender muito bem aí no estudo de hoje. Tá ok? Muito bem, né? A nossa página na internet, você já sabe, aqui ó, www.evangelionolar2012.blogspot.com. Entrando lá, o que é que você vai encontrar? Toda sexta-feira um novo estudo. Esse que você está acompanhando agora. Além de você encontrar esse estudo, você vai encontrar também o texto do Evangelho. Então tá tudo mastigadinho lá. Aquela pessoa que fala, não tem o Evangelho, não dá para fazer. Tem o texto lá. Mas tem negócio aí de página de preparo, né? Tem. Hoje, por exemplo, ó, é do livro Vinha de Luz, do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Também tem o texto lá. Sérgio, o Espiritismo tem tanta palavra difícil, né? Eu concordo. A gente coloca o significado das palavras difíceis. Tem também o passo a passo. E tem até o tira dúvidas. Mas se você tiver dúvida, não conseguiu tirar lá na página, manda um WhatsApp para cá. Olha aqui, ó, 21 99247 5631. Vou repetir, hein? 21 99247 5631. Aliás, você pode mandar esse WhatsApp para conversar, desabafar, tirar dúvida, falar de espiritismo, falar de terapia, enfim, pode usar à vontade, pode mandar suas mensagens. A gente sempre responde. 100% das mensagens são respondidas. Ok? Mas se você prefere o e-mail, aqui também, ó, amorperdãoefé@gmail.com. Então você pode mandar o e-mail, tá? Que a gente também vai dar o retorno. É preferível pelo WhatsApp, que o e-mail às vezes cai naquela lixeira, spam, e aí eu não recebo. O WhatsApp é mais certo, tá certo? E agora, né, estamos também com o Instagram. Então, você quer me adicionar no Instagram, você procura lá, aqui ó, Sérgio W. Soares. Você procura lá, Sérgio W. Soares, tudo junto, tá? E aí você pode também me adicionar ali no Instagram e acompanhar os estudos que a gente vai publicando toda semana. Tá certo? Bom, a gente tem o nosso Facebook do Evangelho no Lar. A gente convida as pessoas a entrarem, participar. E qual é o Facebook do Evangelho no Lar? Olha aqui, ó, facebook.com/Evangelho no Lar 2012. Bota tudo junto, tá? Evangelho no Lar 2012. Então ali você vai poder curtir, compartilhar. A gente sempre sugere que você curta, compartilha, copia o link e manda para os seus amigos pelo WhatsApp, pelas outras redes sociais, né? É muito importante a gente cada vez mais trabalhar essas boas vibrações. E o nosso estudo, você já deve saber que ele também está na Rádio Espiritismo. Olha aqui o link, ó, www.radioespiritismo.com.br. Então você pode mandar também lá para a Rádio Espiritismo, né, se conectar, pode baixar o aplicativo na Play Store ou na Apple Store, dependendo aí do seu celular, né, e acompanhar 24 horas de programação espírita. Então você pode, aí é uma ótima dica, né, leve adiante também para as pessoas esse conteúdo, esse conhecimento, esse aprendizado, né, e vamos colocar no nosso dia a dia. Então esse basicamente é o caminho. A gente convida também as pessoas que queiram nos ajudar a fazer curso básico sobre mediunidade, que está lá no site da Rádio Espiritismo, radioespiritismo.com.br. Você faz esse curso, vai aprender muita coisa e ainda consegue até nos ajudar a manter todas essas obras e esses trabalhos. Mas se você não tiver a condição financeira, manda um zap. Eu não tenho a condição financeira,
que a gente dá como uma bolsa, como presente para você fazer, tá bom? Vamos dar início ao Evangelho de hoje com a prece de abertura então, vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espiritualidade amiga, benfeitores, nossos anjos da guarda, obrigado por mais esta oportunidade que nos é concedida, que nos é dada ao estudo, ao aprendizado, ao conhecimento, estarmos aqui juntos, reunidos, né, para mais este momento de amor, de alegria, agradecendo a presença tanto dos encarnados como dos desencarnados que aqui estão. Agradecemos também aos anjos guardiães que desde cedo já se fazem presente neste local, neste ambiente, preparando, harmonizando, higienizando, espiritualmente falando, este local, e que possamos assimilar todos esses conteúdos, compreender, colocá-los na prática em nosso dia a dia, os valores no que diz respeito à evolução da nossa moral, e que possa este Evangelho no lar transcorrer num clima de muito amor, de muita paz, de muita alegria, que assim seja, graças a Deus. Então, feita a nossa prece de abertura, vamos para a página de preparo, que toda semana eu falo, né? Hoje é do livro Vinha de Luz do Emmanuel, psicografado pelo Chico Xavier. Não é leitura aleatória. 99% faz leitura aleatória. Pega, abre ao acaso e lê. Leituras maravilhosas, mas nem sempre tem a ver com o assunto do Evangelho no lar. No nosso caso, não. A página de preparo é um texto que tem a ver com o Evangelho. Por isso que muitas vezes a gente até leva mais tempo na página de preparo até do que do próprio Evangelho, dependendo aí da situação. Tá bom? E aí, no livro Vinha de Luz, como eu acabei de falar, a página de preparo é o capítulo 137, cujo título é Vida Conjugal. O que é conjugal? É do casal, é a vida do casal, tá? Capítulo 137, Vida Conjugal. Vamos ver então o que é que o Emmanuel tem para nos esclarecer sobre isso, tá? Ele começa então pegando uma citação aí de Paulo, e que foi anotado em Efésios capítulo 5, versículo 33. Nunca é demais falar, parece até uma coisa meio... Mas cada um tem sua dúvida, né? E às vezes alguns perguntam, né? Capítulo, quando vê Efésios 5, 2:33. E tem gente que fala, não, isso foi dito por Efésios às 5 horas e 33 minutos. Não, não foi. Foi anotado. Esse 5 é capítulo 5. E o versículo 33. Versículo é o quê? Ele pega aquele capítulo e vai dividindo em várias partes, para você já ir exatamente no ponto que ele quer. Então, capítulo 5, no versículo 33. Ok? E o que Paulo falou? Paulo disse assim: assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie, respeite o seu marido. Então, o primeiro ponto aí, né? Amar a mulher como a si mesmo, e a mulher amar o marido também como a ela mesma. Em tempos atuais, essa é a colocação. Mas em tempos lá antigos, era uma sociedade patriarcal, onde o homem mandava. Sérgio, mas hoje em dia ainda não é assim? Ok, de repente pode ser que até na maioria ainda seja dos lugares, mas lá era a tal ponto que a mulher era quase que como uma propriedade do homem. Não tinha liberdade para trabalhar, para fazer nada, não era ela que decidia a vida própria dela. Ela ficava casada com o homem como se fosse literalmente uma empregada
no sentido de, se o homem quisesse separar, ele despedia. Era como se fosse uma demissão. Você está demitida. E aí, olha só como é que a coisa funcionava naqueles tempos, né? Então, uma mensagem para as pessoas daquela época era o quê? Ame a sua mulher como a si mesmo. Para que o homem não tratasse mal, não ficasse fazendo, e a mulher respeitar também aquele marido. Se ele falasse em igualdade, se ele falasse naquele tempo, nossa, naquele tempo já foi complicado demais com essas ideias e esses valores. Quantos cristãos morreram defendendo esses ideais, né? Que foram trazidos por Jesus. Então a gente já começa a compreender isso aí. Essa mensagem de Paulo é uma mensagem de amor. E o Emmanuel começa a fazer a sua explicação. Ele fala então o seguinte: as tragédias da vida conjugal costumam povoar a senda comum. Senda é caminho, o caminho comum. Então a gente vê vários casamentos, né, que terminam em tragédia. Na semana passada mesmo eu comentei de uma pessoa que, em nome daquele famoso que Deus uniu, o homem não separa, ela levou isso muito ao pé da letra. E o marido se tornou um alcoólatra, batia nela, batia tanto, ela não reagia, não separava, não ia na delegacia, não fazia coisa nenhuma, que um dia ele matou ela. Quantas tragédias acontecem aí, né, nos relacionamentos, né? Explicando o desequilíbrio, invoca-se, observa-se a incompatibilidade dos temperamentos, os desencantos da vida íntima ou as excessivas aflições domésticas. Então, num determinado momento, eu me relaciono com aquela pessoa, eu vou me casar com aquela pessoa, tenho um determinado objetivo e ela também tem. Agora, nós somos personalidades diferentes. Então, às vezes, eu posso seguir por um caminho e aquela outra pessoa, de repente, quer seguir por um outro caminho. Às vezes, a gente está junto, vamos trabalhar, e aí um começa a trabalhar e o outro fala assim, ele já está trabalhando, eu vou ficar em casa vendo televisão. Ó, surgiu uma incompatibilidade. Às vezes um tem o amor, tem o respeito, no início tem o amor, tem o respeito, e aí depois a outra pessoa começa, seja o homem ou seja a mulher, começa a tratar mal, começa a desrespeitar, começa a ter um comportamento abusivo. E aí, como é que se faz nessa hora? Foi o que a gente finalizou no estudo da semana passada. Talvez seja mais coerente eles se separarem. Agora, é lógico que não é se separar para qualquer briguinha ou qualquer atrito, como muita gente faz aí. Qualquer briguinha, qualquer discussãozinha, qualquer incompatibilidade. Estou separando. Não, peraí. Vamos tentar fazer de tudo para esse relacionamento se manter, se preservar. Até porque, na hora de uma separação, talvez aquela sensação de separei, ok, mas tudo que estava ao meu alcance para preservar aquele relacionamento eu fiz. Agora, não tem aquela frase, quando um não quer, dois não brigam, né? Então, de repente, quando um quer, mas o outro também não tá querendo, o negócio complica. Perde a afinidade, perde a incompatibilidade. Ok? Vamos continuar. O marido disputa companhias novas ou entretenimentos prejudiciais, ao passo que, em muitos casos, abre-se a mente feminina ao império das tentações, entrando em falso rumo. O homem começa olha uma menina ali, olha outra ali, aí começa a flertar, começa a namorar, começa a ter como sua amante, aquela coisa toda, né? E aí daqui a pouco também a mulher
ela começa a fazer a mesma coisa. Então, volta e meia, tem relacionamentos que ocorrem isso, né? Acaba acontecendo. Ele bota assim: semelhante situação, porém, será sempre estranhável nos lares formados sobre as escolas da fé, nos círculos do cristianismo. Então, ele coloca, né? É uma situação estranha. Por quê? Se eu estou casado e eu estou me relacionando com uma outra pessoa, e aquela pessoa que está casada comigo também está se relacionando com uma outra pessoa, na prática, eu não estou mais casado com aquela pessoa. Na prática, de repente eu posso, nas aparências, estar casado. A pessoa olha para mim, conversa, fala, tá casado, né? Tá isso tudo nas aparências. Mas em termos práticos, na rotina, a pessoa já não está. Quantas famílias, quantas casas ocorre uma situação que se chama separação de corpos, né? Um dorme num quarto, outro dorme no outro, né? Se cumprimentam durante o dia. São mais companheiros de casa, ou colegas, ou amigos, do que realmente um casal. Não estou aqui querendo condenar, nem nada, mas eu estou falando a essência da palavra casamento, ok? Já fugiu dessa essência. Já está estranho com relação a isso, né? Ele fala: os cônjuges com o Cristo acolhem, acima de tudo, as doces exortações, sugestões, conselhos, né, da fraternidade. Então, a gente vai sempre trabalhar os bons valores, os bons pensamentos e os bons sentimentos. Continuando. É possível que os sonhos muita vez se desfaçam ao toque de provas salvadoras dentro dos ninhos afetivos construídos na árvore da fantasia. Ele coloca assim: muitos homens e mulheres exigem por tempo vasto flores celestes sobre os espinhos terrenos, reclamando dos outros atitudes e diretrizes que eles são, por enquanto, incapazes de adotar, e o matrimônio se lhes converte em instituição detestável. Falando no popular, eu me relacionei com alguém, conheci uma pessoa, e em uma semana que eu conheci, eu resolvi me casar com aquela pessoa. É o amor da minha vida. Mas eu estou movido, nesse momento, não necessariamente pelo amor, mas pela paixão. Por quê? A paixão, o período da paixão, significa férias para o racional. Quando a paixão predomina, o racional tira férias, o nosso lado racional. Ou seja, quem manda é o nosso emocional. É o nosso emocional que está mandando. Eu me lembro uma vez, na minha juventude, né, eu mais jovem, eu conheci uma menina e a gente, numa pizzaria, que foi a nossa primeira conversa, né, conversando durante 1 hora ou 2 horas, eu morava no Rio de Janeiro, ela morava em Minas Gerais, e ela estava decidida, né, e chorou muito, inclusive, porque ela entendia que eu era a alma gêmea dela, e que nós éramos iguaizinhos em todos os aspectos, né, porque a gente teve uma conversa agradável, e que o caminho correto seria ela se mudar de Minas Gerais para o Rio de Janeiro para que a gente fosse morar junto. Veja, ela estava movida pela paixão. Houve nesse encontro, sim, uma conversa que foi muito agradável, muitas afinidades e tudo mais, né? Mas daí a ser realmente, o que acontecia? O emocional daquele encontro estava dominando, estava tomando conta. Nesse caso, né, eu falei, calma, vamos nos conhecer um pouco mais, vamos conversar um pouco mais, né?
Vamos deixar que isso venha a amadurecer. E também logo em seguida, não, se não for assim eu não quero. Olha, então você me desculpe, não vai ser. Não vai ter como. Mas quantos casais, às vezes, acabam os dois tendo essa mesma... Sim, é assim, vamos lá. E aí na hora da convivência o negócio fica complicado. No dia que você vai conhecer e que você vai se encontrar lá no restaurante, no cinema, na pizzaria, ou vai passear no parque, né? Enfim, ela vai toda arrumadona, toda, né, toda maquiada, toda linda, né, com um vestido bonito, toda perfumada, cheirosinha. Ele também vai todo arrumado, vai todo bacana, cabelo penteado, barba feita, aquela coisa toda. E de manhã, quando acorda com a cara toda amassada, assim, com mau hálito, né? Bom dia, aquele mau hálito. Me dá um beijo aqui. Peraí, escova o dente antes e tal. Nossa! Será que esse amor está preparado até nessa situação? Ou será que é a paixão que está predominando? Veja. É o amor? Legal. Quando tiver arrumadão e quando não tiver também tão arrumado assim, tá ok, tá tranquilo, né? Agora, será que não é a paixão que está dominando? Me apaixonei, pronto. O racional fica de lado e é só o emocional que manda. E eu pergunto a você, não só nos relacionamentos, a gente toma decisões movidas pelo nosso emocional e a gente toma decisões movidas pelo nosso racional. Eu vou raciocinar aqui, eu vou pensar aqui direitinho, tá? Não existe o 100%. Eu posso tomar decisões movidas pelo emocional e dar certo. Eu posso tomar decisões movidas pelo racional e dar certo, ou também dar errado, né? Mas a probabilidade de acerto nas suas decisões são as decisões que você toma movido pelo emocional, que você nem para pensar, faz por impulso, ou são as decisões movidas pelo racional. Peraí, deixa eu parar, deixa eu pensar. A gente vai se casar, a gente vai ficar junto. Peraí, será que eu ganho o suficiente para pagar um aluguel, uma casa, para comprar os alimentos? Será que o que ela ganha também dá? Será que não dá? Ou será que é melhor a gente juntar um dinheiro para a gente poder comprar, ter um patrimôniozinho? O racional, né? Então é essa a colocação aqui que ele faz. A pessoa chega e ela cria, na verdade, uma fantasia, uma propaganda enganosa. No primeiro dia, todo mundo é bacana, bonito, simpático, maravilhoso. É igual a amizade pela internet. Todo mundo é bacana, bonito, simpático, maravilhoso. Nas redes sociais, mas quando você conhece e começa a conviver, e aí você... E dentro disso, veja, você não vai encontrar uma pessoa 100% compatível com você. Mas... dentro dos aspectos positivos e negativos daquela pessoa, você vai fazer... tem isso aqui que eu não gosto, mas tem isso aqui que eu adoro. Dá pra gente trabalhar uma convivência pacífica, que vai ser legal, que vai ser amorosa, que vai ser bacana. Ou então, não, essa pessoa faz muita coisa aqui que eu não aguento. Não vai dar não. Tá ok. A pessoa analisou e raciocinou. Agora ele coloca, né? E aí vem a frustração. Eu acho que aquela pessoa é algo que não é, e eu fico frustrado, fico decepcionado, e passo a minha vida toda reclamando ou tentando fazer aquela pessoa mudar. Será que nós podemos verdadeiramente mudar os outros? Não. Eu posso mudar a mim mesmo, mas eu mudar o outro? Não. Na verdade, eu é que nunca tinha visto que aquela pessoa era daquele jeito. E agora que a paixão
deu espaço, né? Se acalmou um pouco, falando popular, sossegou o facho, o racional volta das férias. E aí ele raciocina, caramba, que besteira, quanta bobagem foi feita enquanto eu estava de férias. O racional estava de férias, né? Na hora que a paixão predomina. Então, nos apaixonarmos é muito bom, é muito legal, é muito bacana. Mas vamos nos apaixonar sem dar férias para o racional. Vamos deixar o racional também dominar ali um pouquinho, também ter o seu poder de voz, né? Para que aí sim, juntos, o meu emocional com o meu racional, eu possa constituir um bom relacionamento, né? Vamos continuar aqui a leitura. O cristão, contudo, não pode ignorar a transitoriedade das experiências humanas. Transitório é passageiro, essas experiências são passageiras, são temporárias. Com Jesus é impossível destruir os divinos fundamentos da amizade real. Busque-se o lado útil e santo da tarefa, e que a esperança seja a lâmpada acesa no caminho. Então eu vou procurar os melhores, né, os pontos positivos aí. E ele coloca: tua esposa mantém-se em nível inferior à tua expectativa, lembra-te que ela é a mãe dos teus filhinhos e serva, né, que trabalha, né, pelas tuas necessidades. O teu esposo é ignorante e cruel, não ouvides, não esqueça que ele é o companheiro que Deus te concedeu. Então ele trabalha muito uma questão de que na hora que eu estou com raiva, que eu estou na bronca, que eu estou estressado, que eu cometi um equívoco, até movido pela paixão, sim, vamos num primeiro momento trabalhar as virtudes. O que é que essa pessoa tem de positivo? Ah, tem isso, isso, isso. Ok. Então, no mínimo, eu vou respeitar aquela pessoa. Eu vou trabalhar com carinho, com respeito, com amor com aquela pessoa. E somente se depois de muito tentar, de muito trabalhar, você perceber realmente, aí talvez a gente possa pensar na situação do divórcio, que é o capítulo, o item 5, né, do Evangelho. Então vamos lá. Capítulo 22. Não separeis o que Deus juntou. Item número 5, o divórcio. Então, o que ele fala sobre essa situação do divórcio? O divórcio é a lei humana que tem por objetivo separar legalmente, juridicamente, o que já de fato está separado. Não é contrário à lei de Deus, pois que apenas reforma o que os homens têm feito, e só é aplicável nos casos em que não se levou em conta a lei divina. Vale lembrar quantos casamentos, né, a gente comentou na semana passada, casamentos que são por interesse, casamentos que são muitas vezes século XXI. Ainda existem países, nações, cuja cultura ainda é aquela assim: meu filho acabou de nascer e a filha do meu vizinho acabou de nascer e eles vão se casar. Sem em nenhum momento se perguntar para aqueles dois se eles querem se casar. Veja, isso é de fato um casamento? Naquela cultura mas verdadeiramente é um casamento? Não. Pode até ser que aquele filho daquele casal e a filha daquele outro casal se amem, se gostem e tal, e seja um casamento verdadeiro, ok. Mas quantos são às vezes por interesse, por promessas, né?
Antigamente, na nobreza, o nobre, o príncipe, tinha que se casar com uma princesa, que também fosse da nobreza. Então, hoje em dia a gente já começa a ver, né, algumas mudanças aí, né, dentro desse caminho. Quantas pessoas se casam movidas, poxa, eu financeiramente eu tô... Você quer ver uma frase que era muito comum a gente escutar antigamente? Eu acho que o pessoal de hoje não conhece essa frase não, mas o pessoal mais antigo deve conhecer essa frase. Meu filho, você tem duas chances de ficar rico na sua vida. Uma quando nasce e outra quando casa. Olha essa filosofia. Quer dizer que eu não posso ficar rico trabalhando não, é? Estudando, me empenhando, aprendendo. Você é rico quando nasce ou quando casa? E muitas vezes isso é uma cultura passada para a pessoa procurar uma esposa ou um marido. Não fiquei rico quando nasci, né? Não nasci rico, né? Então deixa eu ver se quando eu caso, quando eu casar eu consigo. E aí, é um casamento verdadeiro? Existe um amor verdadeiro? Ou existe um grande interesse aí no meio dessa confusão? O que você me diz? Ah, Sérgio, mas aí a parte de dinheiro? Não, existe a parte também de interesses, que não tem nada a ver com dinheiro. Você quer ver só? Eu falei isso na semana passada. Fora do Brasil, eu que viajo muito para fora, né? Eu vejo situações de, às vezes, do casamento onde eu estou fora do Brasil, eu estou ilegal dentro de um determinado país, mas se eu me casar com um americano ou com uma americana, no caso dos Estados Unidos, com um canadense ou uma canadense, para quem está no Canadá e por aí vai, eu passo a ficar, eu não deixo mais de ser um imigrante ilegal, eu fico legalizado. Então vou procurar um namoro, vou buscar, né? Oi, meu amor querido, ó, toma aqui flores e tal, casa comigo. Ela casa, e na verdade não era um casamento movido pelo amor, era movido pelo interesse. Já vi muitos casos, chegando até ao extremo de um homem heterossexual e uma mulher, e de repente uma mulher heterossexual, um homem se casar com um outro homem, por exemplo, nos Estados Unidos, que o casamento homossexual ele é legalizado, se casar com um outro homem por um interesse de ter o green card. Assim como uma mulher heterossexual se casar com uma outra mulher com o interesse do green card. No que isso vai terminar? Se de repente o cara é homossexual e vai casar com outro que é homossexual porque se gosta e tal, tá ok. Pelo menos vão se dar bem ali, vão se entender. Foi fruto ali do sentimento, do amor que tem entre eles, tá ok. Ou a mulher com a outra mulher, tá ok. Mas e quando, né, a gente vê pessoas até saírem da sua natureza ideológica ou da sua natureza sexual, da sua afinidade ou da sua compatibilidade sexual, por um interesse num green card que às vezes acontece. E aí eu pergunto, como esse relacionamento vai dar certo? Será que para conseguir alguma coisa você não acabou abrindo mão de uma outra que de repente acaba sendo muito pior lá na frente? Num primeiro momento é legal, mas daqui a 1 ano, 2, 3, 10 anos, será que vai realmente... E aí às vezes a pessoa entra num estado de depressão, num estado de angústia. Percebe aí? São vários os casos, não é só movido pelo dinheiro que tem os interesses, não. São vários os motivos, tá? Então ele fala... o divórcio, lei humana, o objetivo de separar o que já está separado. Não é contrário à lei de Deus, porque apenas está confirmando aquilo que já tinha acontecido. Né? Onde foi o quê? O casamento, onde não se aplicou a lei divina, que é a lei do amor. Se casou por qualquer outro motivo, menos amor. E aí ele fala, se fosse contrário a essa lei, a própria igreja seria obrigada
a considerar prevaricadores, traidores ou interesseiros ou de má fé aqueles de seus chefes que, por autoridade própria e em nome da religião, têm imposto o divórcio em mais de uma ocasião. Então, pode separar uma vez, mas duas não. Ué, então como é que é isso? Aí ele fala, e dupla seria aí a prevaricação, né? O interesse, porque nesses casos o divórcio teria objetivo material e não a satisfação da lei de amor. Então ele vai colocando muito essa situação aí, né? Até que ponto tem o amor verdadeiro e até que ponto que não tem. Mas nem mesmo Jesus consagrou a indissolubilidade de não poder separar. Não poder separar. A indissolubilidade absoluta do casamento. Veja, absoluta. O que Deus uniu, o homem não separa. Ok. Mas ele fala, existem casos que pode haver a separação. E Jesus ali, ele não poderia ir contra as leis. Tinha fariseu, saduceu, publicano, tudo no cangote ali de Jesus, que se ele falasse alguma coisa que fosse contra a lei, ele iria, ele está falando, ele está provocando aqui contra a lei. Mas ele deu a pista, peraí, dentro das leis, né? E ele fala, a lei que deve prevalecer é a de amor, o verdadeiro casamento é de amor. E aí o próprio Jesus disse, ele fala aqui, não disse ele, Jesus, foi por causa da dureza dos vossos corações que Moisés permitiu que você despedisse vossas mulheres. Despedir. As mulheres que hoje falaram, o que? Despedir? Ele é meu patrão, é isso? É porque lá naquela época era como se fosse patrão mesmo, como se fosse a propriedade. Mulher e filho era muitas vezes até objeto de comércio de filhos. E eu não vou chegar nos anos lá de Jesus, não. Se a gente pegar aí nos anos 1700, por exemplo, crianças de 5 anos ou de 6 anos, muitos pais vendiam as crianças como um objeto de comércio. E muitas vezes, sabe para quê? Limpar chaminé de casas. Pegue livros de história dessa época, da história medieval. Se você assistir uma série na TV Escola chamada Horrible Histories, Deu a Louca na História, é uma série inglesa, e mostra ele vendendo ali o filho para limpar a chaminé lá daquela pessoa. E quando aquela criança ia limpar a chaminé, porque o adulto não cabia na chaminé para desentupir a chaminé, na época do inverno, né, tinha que acender a lareira, como é que ele ia fazer aquilo? Botava a criança, jogava a criança lá do alto da chaminé, jogava, ela descia, caía lá toda suja, toda arrebentada e desentupia a chaminé. Mas tinha criança que às vezes ficava entupida ali até morria. Sérgio, mas desse jeito era a cultura da época. E quando morria a criança, sabe o que eles faziam? Me dá uma outra criança aí porque essa aqui não presta não. E leva ela. Era muito assim. Com a mesma frieza que a gente aqui come carne. Ué, não come carne com a maior frieza? Ou você acha que daqui a 100 anos ou daqui a 500 anos as pessoas vão olhar os animais da mesma forma que a gente olha hoje? Né? Então, a mesma coisa acontecia ali atrás. Vamos lá. Então, o casamento, né? A mulher era despedida como se fosse uma propriedade. E ele falava que o próprio Moisés permitia que houvesse a separação. Isso significa que já ao tempo de Moisés, não sendo a afeição mútua a única determinante do casamento, a separação, podia se tornar, sim, necessária. Não deu, tentamos de tudo, mas não deu. Acrescenta, porém, no princípio não foi assim. Isto é, na origem da humanidade, quando os homens não estavam pervertidos pelo egoísmo e pelo orgulho e viviam segundo as leis de Deus, as uniões, derivando da simpatia. Eu estou com aquela pessoa porque eu gosto dela, porque eu amo ela, e não pela vaidade, ou pela ambição, ou pelo nenhum ensejo, né, nenhum motivo que davam ao repúdio, à rejeição. Então ele estava ali porque ele realmente gostava daquela pessoa, né?
Mas depois houve aí uma perversão. Ele diz aqui, vai mais longe. Especifica-se o caso em que pode dar-se o repúdio. E aí ele fala que é o adultério, a traição. Ora, não existe adultério onde reina uma sincera afeição recíproca. Se eu amo verdadeiramente a minha esposa e a esposa ama verdadeiramente seu marido, né, não vai ter a traição. É verdade que ele proíbe ao homem desposar a mulher repudiada, a mulher que foi rejeitada. Mas cumpre se tem em vista os costumes e o caráter dos homens daquela época. Então ele colocava lá que o homem não podia separar ali. Se a mulher quisesse, o homem não podia. Mas isso era a cultura daquela época. Hoje, século XXI, se a mulher chegar a perceber que o cara é um mau caráter, não presta, não tem como, ela já fez de tudo, ela pode sim. Ué, como não? A lei mosaica de Moisés, nesse caso, né, prescrevia a lapidação, o aperfeiçoamento. Isso ele coloca, faça tudo que tiver ao teu alcance. Não deu? Tá, mas você pelo menos tem assim, o que eu pude fazer eu fiz. Então ele fala, querendo abolir um uso bárbaro, precisou de uma penalidade que o substituísse, e a encontrou no opróbio, na desonra, no vexame, que adviria na proibição de um segundo casamento. Então na época se colocava, né, não pode se casar de novo. Por quê? Até para que não virasse um oba-oba, como a gente vê em muitos casos, né? O cara vai, conhece uma, casa, fica 2 anos, separa, conhece outra casa, fica 2 anos, separa, fica mais 2 anos, casa. E tem gente aí com 8, 9, 10, 12 casamentos. Tem personalidades famosas aí, a gente conhece. Peraí, então será que ela... O que está havendo aí? Será que ela está movida pela paixão ou pelo amor na hora desse casamento? Será que ela está deixando o racional tomar conta? Ou é só o emocional que toma conta? Então ele fala, era de certo modo uma lei civil substituída por outra lei civil, mas que, como todas as leis dessa natureza, tinha que passar pela prova do tempo. O homem separou, não pode casar de novo. Só se ele ficar viúvo. E quantos homicídios aconteciam em nome disso? Repara, mas era a cultura daquela época. Com o passar do tempo foi mudando. Então, o divórcio, se você teve um relacionamento, tentou de tudo, fez tudo que estava ao teu alcance, e ainda assim não teve aquela afinidade, ok, vamos então para o divórcio. E você pode sim conhecer uma outra pessoa que tem afinidade. O divórcio não vai ser uma condenação para você. Você pode encontrar alguém que tenha afinidades e compatibilidade com você. Percebe? Então é essa colocação que ele faz. Vamos para a prece, né? Para pessoas amigas, inimigas, encarnadas ou desencarnadas, onde quer que estejam. Eu vou começar a prece. Quando eu disser pausou, você pausa aí para mencionar os nomes dessas pessoas, ok? Então vamos lá. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste instante fazer um pedido muito especial por cada irmãozinho ou irmãzinha, encarnado ou desencarnado, onde quer que se encontre, que receba do alto toda a luz, toda a força, todo auxílio, todo amparo, todo fortalecimento e esclarecimento que lhe forem possíveis, para que atravessem a situação nas quais estejam enfrentando da melhor forma possível. Muito obrigado, que assim seja. Graças a Deus. Vamos então pausar e mencionar os nomes dessas pessoas. Pausou aí então? Soltou o pause. Vamos então para a fluidificação da água. Aqui, ó, Minutos de Espiritismo número 23. Depois você procura lá no Google, no YouTube. Tem um estudo completo da fluidificação da água, tá? Vamos então pegar a água, botar na jarra, no vasilhame, as mãos sobre essa água e fazer a seguinte prece. Querido Deus, Mestre Jesus, espíritos amigos e benfeitores, viemos neste momento pedir-lhes para que possa esta água, neste momento, receber os melhores fluidos, as melhores energias, as melhores vibrações, de forma que ao contato dela com nossos organismos, possa nos proporcionar tudo aquilo de bom, de importante ou de necessário a cada um de nós. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, coloquei aqui a minha água, no meu copo aqui,
saúde. É claro, você vai pausando com calma, né, para ninguém beber água correndo, né? Aperta o pause, faz a prece, aperta o pause, bebe a água. E agora vamos para a prece de encerramento. Vamos lá então. Querido Deus, Mestre Jesus, Espíritos amigos e benfeitores, obrigado por mais esta oportunidade de estudo, aprendizado e conhecimento, pelas lições, pelos bons valores, né, que nos levem a uma conduta de amor, de perdão, de fé, de caridade. Obrigado pela limpeza espiritual que foi feita neste local, através dos amigos benfeitores, dos anjos de luz que aqui estiveram, que possamos durante a semana fazer a nossa parte para manter este local tão harmonizado como se encontra, e que possamos na próxima semana estarmos reunidos para mais um estudo, mais um Evangelho no Lar. Muito obrigado, que assim seja, graças a Deus. Então, estamos finalizando, né? Fiquem com Deus, tenham todos então uma ótima semana e encontro marcado então na semana que vem. Tchau, tchau!